Olá, nono ano. Vamos iniciar, então, nossa aula de História. Aqui, beleza? Pronto. Vamos lá, então. Pegar o livro de vocês no capítulo 8, beleza? Página 66. Nós vimos, né, até então, a Era Vargas, tá? A Era Vargas chega ao fim, né? E o cara que vai substituir o presidente Getúlio Vargas no poder vai ser um cara chamado Juscelino Kubitschek, ou JK, tá certo? JK ele vai governar de 1956 a 1961. Tá? Esse é o período do governo do presidente Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek ele tinha como lema do seu governo 50 anos em 5. Ou seja, ele queria desenvolver o Brasil 50 anos nos seus 5 anos de governo que ele iria fazer. Então, 5 anos de governo do presidente Juscelino Kubitschek, nesses 5 anos de governo dele, ele queria fazer tanto desenvolvimento, promover tanto desenvolvimento para o Brasil, que seria como se ele tivesse ficado no governo 50 anos. Tá? E ele realmente foi um cara que desenvolveu o país em termos industriais e também em termos arquitetônicos, né? Foi o presidente Juscelino Kubitschek que construiu a capital do país, Brasília. Brasília foi construída pelo presidente Juscelino Kubitschek, certo? Então, é sobre esse cara que nós vamos falar agora a partir da página 66 à página 69, tá? Bem, Juscelino Kubitschek, então, ele tinha como missão desenvolver o país, né? 50 anos em 5 anos de seu governo. Então, ele queria fazer tantas obras, que seria como se ele tivesse ficado no governo 50 anos. Né? Na verdade, ele fica 5 anos. E aí, então, só para a gente pegar aqui um pouquinho da história dele, como ele chega ao poder, né? Na página 66, vocês têm aqui, né, um pouquinho da trajetória, né, da chegada de Juscelino ao poder. Então a gente tem aí, ó, 50 anos em 5. Após a morte de Vargas, Café Filho, o vice-presidente, assumiu o governo. Entretanto, por motivos de saúde, afastou-se do cargo, que foi assumido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luiz. Uma nova eleição presidencial, realizada em 1955, foi vencida por Juscelino Kubitschek, o JK, ex-governador de Minas Gerais e candidato da aliança entre o Partido Social Democrata e o Partido Trabalhista Brasileiro, ambos criados por Vargas no fim do Estado Novo. No entanto, a posse de Kubitschek e de seu vice, João Goulart, considerados representantes do getulismo, foi ameaçada por um golpe de Estado articulado por lideranças da União Democrática Nacional, a UDN, partido de oposição a Vargas. Carlos Luiz, contrário ao getulismo e simpatizante da UDN, tentou evitar a posse dos eleitos. O general Henrique Lott, ministro de guerra, resistiu, argumentando que o resultado das urnas deveria ser respeitado. Sob seu comando, os militares depuseram Carlos Luiz. Em seu lugar, assumiu Nereu Ramos, presidente do Senado, que formalizou a posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart em janeiro de 1956. A administração JK notabilizou-se pelo lema 50 anos em 5. 50 anos de progresso em 5 anos de governo, pelo qual expressou seu projeto de modernizar e industrializar o Brasil. Então, vocês perceberam aqui nesse texto que após aí a morte, né, de Getúlio Vargas, né, vários presidentes passaram na história do Brasil. Né? O seu vice, chamado Café Filho, que não ficou. Né? Ele renunciou também. Depois,
o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, também não ficou. E assim foi tendo vários presidentes até a eleição de Juscelino Kubitschek. Tá certo? Bem, Juscelino Kubitschek, então, ele assume o poder, né, em janeiro de 1956 e ele tem como lema desenvolver o país 50 anos em 5 anos de governo. E aí, então, ele vai criar um plano de metas, tá? Um plano do seu governo para o desenvolvimento do país. Esse plano de metas, ele tinha como incentivos, né, investimentos em energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Então, o plano de metas do presidente Getúlio Vargas para desenvolver o país, 50 anos em 5, tinha como metas investimentos em energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Eram as 5 metas, então, do plano de metas do presidente Getúlio Vargas. Certo? Bem, ele também visava, Juscelino Kubitschek, visava a entrada de capital estrangeiro no país. Ou seja, ele queria que houvesse importação de tecnologia e também ele fez empréstimos no exterior, né? Grupos econômicos norte-americanos, europeus e japoneses, nessa época, instalaram indústrias no Brasil, porque ele queria que o Brasil se desenvolvesse industrialmente. Né? As multinacionais aproveitaram a mão de obra abundante e a matéria-prima disponível aqui no Brasil e enviaram, né, os lucros para o país de origem. Ou seja, eles utilizavam matéria-prima e mão de obra, mas o lucro retornava para eles. Né? Grande emissão monetária, o que levou a altas taxas inflacionárias. Foi construído também, nesse período do governo de Juscelino Kubitschek, a rodovia Belém-Brasília e as hidrelétricas de Furnas e Três Marias. Foram algumas obras realizadas pelo presidente Juscelino Kubitschek aqui. Ele criou também a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Tá? Então, essas foram as obras criadas por Juscelino Kubitschek aqui no Brasil. Né? A produção industrial destacou-se, ela cresceu cerca de 80%, né? E ela destacou-se a indústria automobilística na região do ABC, no estado de São Paulo. Ali foram instaladas, né, indústrias automobilísticas, certo? A industrialização ocasionou, então, a migração em massa de nordestinos para a região sudeste e centro-oeste. As pessoas deixavam, então, o Nordeste e vinham em busca de empregos, melhores condições de vida. Tá? Com isso, ocorreu o aumento da pobreza e houve a exclusão social. E aí surgem novos desequilíbrios sociais no Brasil. Né? Porque essas pessoas vinham com nada, né? Elas vinham em busca de trabalho, em busca de um novo modelo de vida, e muitas vezes chegavam e não tinham emprego para elas. Então, elas acabavam quantificando essa diferença, essa pobreza, o aumento da pobreza e a exclusão social nessas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Né? Bem, o governo de Juscelino Kubitschek também transferiu a capital federal, que era no Rio de Janeiro, ele transfere para Brasília, a cidade, né, que ele idealizou. Juscelino Kubitschek, ele cria a cidade de Brasília. Né? É uma cidade idealizada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Né? Inclusive, a prefeitura de Macaé também foi desenhada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Tá? Aquele modelo ali da Rua da Praia foi uma obra do arquiteto Oscar Niemeyer.
e Oscar Niemeyer foi o arquiteto que projetou a cidade de Brasília, hoje a capital do país, né? Bem, a inauguração oficial de Brasília foi no dia 21 de abril de 1960. Foi um marco, né, para a história do país e um grande marco também para o governo Juscelino Kubitschek. Tá? Bem, o programa desenvolvimentista, né, 50 anos em 5, ele teve também alguns aspectos de contraditórios, né? Porque houve um aumento da inflação e um rompimento com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, certo? Bem, então, como características do governo de Juscelino Kubitschek, que presidiu o Brasil de 1956 a 1961, nós temos o grande crescimento industrial, destacando-se a indústria automobilística, a criação da Sudene, da rodovia Belém-Brasília e das hidrelétricas de Furnas e Três Marias. Nós temos também o programa desenvolvimentista com o slogan 50 anos em 5, certo? Então, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer foram quem idealizaram, né, Brasília, que foi inaugurada no governo Juscelino Kubitschek, né? Como consequência negativa dessa industrialização no período de Juscelino Kubitschek, nós temos a migração em massa de nordestinos para o Sudeste e o Centro-Oeste, né? O que ocorreu com isso? Um aumento da pobreza e a exclusão social. O que surgiu, então, fez surgir, então, novos desequilíbrios sociais. Tá? Bem, um dos destaques do governo de Juscelino Kubitschek foi a elaboração do plano de metas, né? Esse plano tinha por objetivo grandes investimentos nas áreas de energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação, certo? Então, com isso, gente, nós vimos o governo de Juscelino Kubitschek, né? Que foi o presidente que construiu a capital do país em 1960, inaugurada, né? E aí, após o governo de Juscelino Kubitschek, né, vai haver a eleição, né? E em 1961 assume o poder o presidente Jânio Quadros. Jânio Quadros, né, assume o poder. Ele é uma figura bastante caricata, né? É um homem magrinho, baixinho, ele usa óculos. O óculos dele, né, essa parte, a alça tinha caído e ele coloca, né, a perna do óculos caiu, ele coloca então um esparadrapo para segurar o seu óculos, representando então ser uma pessoa do povo, uma pessoa bem humilde, né? Nos seus comícios, ele costumava tirar de dentro do bolso e ele fazia uma certa questão das pessoas verem que ele estava tirando, mas que as pessoas imaginassem que ele não estivesse percebendo que as pessoas estavam vendo. Entenderam o que eu quis dizer? Então, ele tirava as escondidas, mas que não eram as escondidas, ele queria que as pessoas vissem um sanduíche de pão com mortadela de dentro do bolso, e ele ia para um cantinho e ficava comendo aquele sanduíche para mostrar para o povo que ele era tão povo quanto eles, né? Então, o povo achava que, nossa, Jânio Quadros é do povo, ele come pão com mortadela, ele tem o óculos amarrado com esparadrapo, né? Então vamos votar nesse sujeito. Além, né, dele ter como lema do seu governo, né, uma vassoura. Ele queria varrer toda a sujeira política que existia no país. Então, com a maior votação já dada a um candidato até então, ele foi eleito para a sucessão de Juscelino Kubitschek. Então, Jânio Quadros assume o poder no lugar de Juscelino Kubitschek, né? A dívida brasileira, na época, ultrapassava 2 bilhões de dólares e deveria ser paga no governo de Jânio, que iria até 1965. Jânio tentou uma política externa independente, restringindo os créditos, congelando os salários
incentivando as exportações. Quanto mais se vende, mais se lucra, né? Bem, ele fez uma condecoração com a Ordem do Cruzeiro do Sul do ministro das Relações Exteriores de Cuba. Ele condecorou, então, né, esse ministro das Relações Exteriores de Cuba, Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana. Foi mais um dos motivos para a investida conservadora de Jânio Quadros. Setores políticos de direita passaram, então, a condenar o presidente por ele ter se aproximado de Che Guevara, líder da Revolução Cubana, né? E aí destacou-se como opositor de Jânio Quadros Carlos Lacerda, que era governador do estado da Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, né? Bem, Jânio renunciou em 25 de agosto de 1961. No mesmo ano em que ele assumiu, ele renuncia o seu mandato de presidente da República. Só que isso era uma manobra que ele fazia para permanecer no poder com o apoio popular, o que não aconteceu, né? Então, o que que ele diz para a renúncia do seu mandato? Ele diz que forças ocultas estavam dizendo, né, que era para ele renunciar o poder. Então, ele alegou como motivo, né, de sua renúncia forças terríveis, né, que o obrigavam a proceder-se dessa forma, tá? Seu plano era ser reconduzido, né, à presidência da República pelo povo e governar com mais poderes. Entretanto, o seu ato causou decepção ao país e ele não conseguiu o seu objetivo. Ou seja, ele dançou, né? O povo não apoiou, porque o povo disse, nossa, esse cara é um louco. Vai dizer que almas estão falando no ouvido dele que é para ele renunciar? Ele é maluco. É esquizofrênico, né? Esse cara não pode estar no poder. Então, o povo não apoia, né, a renúncia de Jânio Quadros e ele vai dançar, então, né? Então, resumindo aqui até agora, né, quem foi eleito para suceder Juscelino Kubitschek, né, foi o presidente Jânio Quadros, que recebeu a maior votação já dada a um candidato até então, né? A dívida brasileira ultrapassava 2 milhões de dólares e deveria ser paga nesse governo de Jânio Quadros. Algumas medidas de Jânio Quadros foi que ele tentou uma política externa independente e procurou combater a inflação, restringindo aí os créditos, né, e congelando salários, incentivando as exportações, né? A condecoração com a Ordem do Cruzeiro do Sul, dada ao ministro das Relações Exteriores de Cuba, um dos líderes, né, da Revolução Cubana, o Ernesto Che Guevara, fez com que ele fosse criticado pelos partidos de direita e levassem ele à renúncia do poder, né? E aí ele renunciou em 25 de agosto de 1961, alguns meses após ter tomado posse, né? Alegando aí que forças terríveis, forças ocultas, né, o obrigaram a proceder dessa forma, tá? Ele esperava, com esse objetivo aí, né, ser reconduzido à presidência do país pelo povo e ele pretendia governar, né, com mais poderes. E aí ele pretendia que a oposição não se intrometesse no governo dele e que ele tivesse o apoio do povo. Acho que tem alguma coisa parecida com os dias de hoje, né? Alguma coisa me remete ao governo atual do Brasil. Não sei, né? Bem, esse ato, então, causa uma decepção no povo, no país, né, que não apoia essa renúncia de Jânio Quadros. Tá? Houve, então, aí o colapso do populismo, né? Uma ameaça de guerra civil. Após a renúncia de Jânio Quadros, os militares não aceitavam a posse do vice-presidente João Goulart. João Goulart era o vice, né, de Jânio Quadros.
E aí a oposição não aceitava que o vice assumisse. Ora, se o cara era vice, ele tinha que assumir, né? O presidente renunciou, quem vai assumir é o vice, né? Só que a oposição não queria que João Goulart assumisse, então, o poder. Bem, um governador gaúcho chamado Leonel Brizola exige o cumprimento da Constituição, a qual determinava que o vice-presidente, João Goulart, assumisse o cargo de presidente que estava vago. Então, as forças conservadoras implantaram o parlamentarismo para diminuir o poder de Jango. Assim era chamado João Goulart, tá? Jango, que era o vice de Jânio Quadros. Em janeiro de 1963, João Goulart realizou um plebiscito em força do qual o Brasil voltou a ter o regime presidencialista. Jango, ele aproximava-se gradualmente das correntes reformistas radicais, Leonel Brizola, Miguel Arraes e das organizações nacionalistas de esquerda. E ele preparava um programa de reformas de base, reforma agrária, reforma universitária, reforma eleitoral, reforma urbana. Tá? Ele também preparava a nacionalização das empresas estrangeiras, aquelas empresas que foram trazidas pelo presidente Juscelino Kubitschek. Tá? E também o controle do lucro remetido para o exterior. Lembra que no governo de Juscelino Kubitschek, as empresas que aqui se instalaram, elas pegavam a mão de obra, a matéria-prima, mas mandavam o dinheiro para o país deles, né? Então, o que faz Jango, João Goulart? Ele quer o controle também desse dinheiro, que esse dinheiro fique aqui no país. Nada mais do que justo, né? Bem, no comício de 13 de março de 1964, em frente à estação da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, o presidente assinou publicamente 2 decretos: a encampação de todas as refinarias particulares de petróleo e a criação da SUPRA, que seria a Superintendência da Reforma Agrária. Os setores conservadores da igreja e o do empresariado reagiram contra Jango, organizando a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Em 31 de março, um golpe militar pôs fim ao governo de Jango, de João Goulart. E aí, esse golpe militar vai, então, derrubar o presidente João Goulart e os militares vão assumir o poder no Brasil. Então, resumindo essa parte que nós contamos agora, né? Após a renúncia de Jânio Quadros, o governo passou a ser exercido por João Goulart, né? O seu vice, tá certo? O presidente que sucedeu Jânio Quadros governou inicialmente sob o regime parlamentarista, né? Mais tarde, ele, depois que ele está no poder, ele acaba com o regime parlamentarista e coloca novamente o regime presidencialista no Estado, né, no país. Bem, o governo de João Goulart se caracteriza, né, com a aproximação gradual das correntes reformistas radicais, Leonel Brizola, Miguel Arraes e as organizações nacionalistas de esquerda, e ele preparava um programa de reforma de base, né? Reforma agrária, universitária, eleitoral e urbana, como também a nacionalização das empresas estrangeiras e o controle do lucro que era remetido para o exterior. Ele agora queria que ficasse no país, tá certo? Houve, então, uma reação conservadora contra o governo de João Goulart, que tornou mais forte depois do comício de 13 de março de 1964, né? Em frente à estação da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. O presidente, então, assina publicamente 2 decretos: o de encampação de todas as refinarias particulares de petróleo e a criação da SUPRA, que foi a Superintendência da Reforma Agrária.
Contra Jango, o empresariado e os setores conservadores da igreja organizaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E aí, João Goulart foi deposto do cargo de presidente, através de um golpe militar, em 31 de março de 1964. Né? Esse golpe, então, fica conhecido como o golpe de 31 de março, ou o golpe de 64. Tá? Então, em 31 de março, os generais Olímpio Mourão Filho e Carlos Luiz Guedes sublevaram suas tropas, recebendo o apoio do chefe do Estado-Maior do Exército, o Marechal Castelo Branco, tá? E do governador das Minas Gerais, nessa época, Magalhães Pinto. Logo a seguir, quase todos os estados se aliaram ao golpe militar. No dia seguinte, no dia 1º de abril, né, o presidente seguiu para o Rio Grande do Sul. E no dia 4 de abril, exilou-se no Uruguai. João Goulart, então, ele termina aí os seus dias, né, no Uruguai. O Senado declarou, então, vacância, ou seja, vago o cargo de presidente da República e vai empossar o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, como presidente da República. Certo? Então, nessa fase de que o Ranieri se torna o presidente da República, né, ele vai, então, promover o caminho para que a ditadura se instale no país a partir de 1964. Então, de 1964 a 1985, nós vamos ter aqui no Brasil um governo, um período chamado de ditadura militar. Para alguns, só chamam de período militar. Né? Foi o período em que os militares governaram o Brasil, tá certo? Um período marcado por bastantes questões acirradas, bastantes questões polêmicas, né, que a gente vai ver nas aulas seguintes. Beleza? Então, hoje ficamos aqui com o governo de Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Espero que vocês tenham gostado dessa parte da história, que é bastante interessante e bem recente para nós, né? E vocês agora vão fazer as atividades da página 67, 68, 69, 71, 74 e 75 do livro. Beleza? Então, até a semana que vem e fiquem com Deus. Tchau, tchau.